Como eu tinha prometido para vocês, a nossa aula hoje a gente vai trabalhar com a correção daquela questão 18 do nosso trabalho. Eu mandei para vocês um trabalho, né, que foi relacionado a várias questões teóricas, tá? Esse trabalho, pessoal, eu quero combinar para vocês a data de entrega, a nossa primeira aula após férias, tá? É esse recesso que nós vamos ter. Então eu imagino que vocês vão me entregar esse trabalho dia 4 de maio, a gente vai estar retornando lá para o dia 22, né? 26 de maio eu queria esses trabalhos prontos, tá? Tanto esse trabalho número 1 como o exercício. A gente vai combinar então dia 26 de maio o envio dos dois trabalhos como data final. Aí serão 20 pontos distribuídos. Eu não vou corrigir questão por questão teórica, que é só ler a apostila e ir respondendo, tá? Essa questão 18, que é a questão que a gente está com mais, que gera talvez maior dúvida para vocês aí, que é a questão do comando elétrico e do acionamento, tá? Então, eu tenho aqui, né, vamos relembrar a situação, eu tenho aqui, ó, quando acionado B1 ou B2, o portão automaticamente começa a abrir. Então, tem dois botões, tá? Um no interior da edificação e um do lado de fora. Ao pressionar B1 ou B2, o portão começa a abrir. Ao alcançar F1, o portão automaticamente retorna, ou seja, quando eu encostar no sensor F1, tá? No F1, o portão começa a fechar novamente. Se alguém pressionar B1 ou B2 enquanto o portão esteja fechando, nada deve acontecer, ou seja, B1 e B2 é feito apenas para ligar, tá? F1 ele é feito para fazer a reversão da rotação do motor, ou seja, para fechar. E o F2, eu tenho o F2, que ele vai ser para desligar essa operação. Então eu apertei o botão, o portão abre, quando chegar em F1 ele vai retornar e quando chegar em F2 vai desligar e deixar pronto para uma nova partida. Então o que eu fiz aqui, olha. Então, correção da questão 18, tá? Então, como eu vou apresentar para vocês que comandos, né? Comandos é uma coisa que a gente é raciocínio, tá? Raciocínio. Então, eu vou apresentar o meu raciocínio para a solução desse problema, né? Para acionamento desse portão. Como o portão teria que abrir e fechar, tá? Ou seja, eu tenho um único motor elétrico e eu tenho que fazer ele rodar tanto para a esquerda, ou seja, no sentido de abrir, tanto para a direita, no sentido de fechar. Eu sei que o meu acionamento eu tenho que utilizar uma partida direta com reversão. Eu vou precisar de dois contatores, K1 e K2. Então, nas aulas anteriores eu expliquei que era uma partida direta com reversão. Então, aquele diagrama de comando, ele se faz necessário para esse tipo de acionamento, tá? Quando acionado B1 ou B2, o portão automaticamente começa a abrir. Ou seja, tenho que utilizar dois botões com contato normalmente aberto. Então eu tenho que ter dois botões para acionar o meu sistema. B1 e B2, contato normalmente aberto. Ao alcançar F1, o portão automaticamente retorna e começa então a fechar. Então, quem quer F1? F1 precisa ser um dispositivo capaz de ligar K2 e desligar K1 simultaneamente. Então, qual elemento que eu tenho? Um sensor fim de curso, que nós apresentamos lá na sala de aula. Então, eu tenho que ter um dispositivo, né, F1. Quando encostar o portão em F1, ele tem que desligar K1 e ligar K2, porque ele vai ter que desligar o sentido horário e ligar o sentido anti-horário. Isso tem que acontecer de forma simultaneamente. Vocês vão observar como a gente não está tendo uma aula prática, né? Vocês vão observar que dentro do sensor fim de curso, né, eu mostrei na apostila, aqui tem um bloco de contato.
né? Se a gente abrir esse sensor de fim de curso, no interior dele tem esses blocos aqui, olha. Onde eu tenho 20, 13 e 14, lembrando, final 3 e final 4 é um contato aberto, e o 21 e o 22, olha, é o segundo bloco de contato, né? O segundo contato, 1 e 2 fechado. Então, 3 e 4 aberto, 1 e 2 fechado. Esses tipos de, né, esse tipo de sensor, ele vai ser útil. Porque o que vai acontecer? Quando o meu portão encostar em F1, eu tenho que desligar alguém. Eu tenho que desligar K1. Olha, então eu coloco um contato normalmente aberto, normalmente fechado, 13 e 14 na linha de comando de K1 e 21 e 22 na linha de comando de quem? De K2, que ele vai encostar e desligar, tá? Então, dentro do interior desse sensor fim de curso, eu tenho esse bloco de contato com dois contatos. Ao encostar-se em F2, o portão para e permanece pronto para o novo acionamento. Ou seja, F2 precisa ser um dispositivo de desligar todo o circuito de comando, algo que irá substituir o botão de emergência. Só que eu não tenho um porteiro para poder desligar esse portão. Eu vou usar novamente um sensor fim de curso. Então eu vou trabalhar com F1 e F2, que serão dois sensores fim de curso. Se alguém acionar B1 B2 enquanto o portão abre ou fecha, nada deve acontecer. Então, se nada pode acontecer quando acionar B1 e B2, eu preciso criar uma independência entre os pontos, duas entradas e uma única saída. Então, são dois botões em paralelo acionando um K1. Então, eu preciso criar independência entre os pontos, né? Duas entradas e uma única saída. Quem são as minhas entradas? Botão B1 e B2. Sempre que o portão estiver em movimento, a sinalização deverá ser acionada. Então, dois contatos em paralelo, tá? Dos contadores K1 e K2, sendo uma única saída à lâmpada. Então, K1 está rodando para um lado, K2 para o outro. Quando esses dispositivos K1 e K2 estiver em funcionamento, você vai ter a operação da sinalização. Então, aqui, pessoal, eu peguei o desenho, tá? Depois a gente vai simular. Eu coloquei aqui um disjuntor de proteção de comando, ok? Coloquei o sensor F2. Observem só, F2 é o sensor que vai desligar todo o meu acionamento. Depois que o portão abriu e recebeu a informação de F1 que ele tem que fechar, ao encostar em F2 ele vai desligar. Então vocês vão observar, olha, que eu coloquei ele no local do botão de emergência, olha. Ele desliga todo o meu circuito, deixando pronto para uma nova operação. Eu tenho aqui, olha, o botão B1, tá? Que é liga, o botão B2, aliás, o sensor F1. Eu tenho o selo de K1, tenho novamente o selo de K2, então eu estou criando o selo, né, para manter ligado K2, F1, tá? Então olha só, eu estou usando os dois contatos do sensor F1, então no momento que encostar o meu portão, esse contato abre e esse aqui vai fechar. Usei dois contatos do contator, K1 e K2, em paralelo, porque ora um esteja funcionando, então quando K1 estiver funcionando aqui, vai fechar, essa lâmpada liga. Ora K2 funcionando, aqui fecha e essa lâmpada entra em funcionamento, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o CAD Simulink, que vai ser mais fácil da gente visualizar. Então aqui está o meu circuito de comando e de força. Observem que no meu circuito de força, tá? No meu circuito de força aqui, eu estou usando uma partida direta com reversão. Ó. O que é minha partida direta com reversão? K1 e K2. Eu tenho a fase aqui, ó, L1, L2 e L3. A primeira fase entrou no número 1. Tá vendo? Ó? Número 1, número 1. Número 4,
Aqui, número 4, né? Vai sair no 4. Número 6 no 5. Então aqui eu não fiz a reversão. Olha, a primeira, né? A primeira fase aqui ficou sendo a minha última. Então aqui eu já inverti a fase, ó. A fase do meio permaneceu sendo do meio e a minha última virou a primeira. Então eu criei aqui, né, para a gente poder fazer a inversão de um motor elétrico, é necessário a gente fazer a reversão, né? Para fazer reversão é necessário fazer a inversão de uma das fases. A gente explicou isso também em sala de aula. Então, o que nós temos aqui? Olha, vou dar o play para a simulação, vou fechar meu disjuntor do circuito de força, vou fechar meu disjuntor do circuito de comando. Qualquer botão que eu apertar, B1 ou B2, esse portão tem que começar a abrir. Então ele vai fazer a rotação no sentido horário. Vou apertar o B1, tá? Então meu motor entrou em operação. A minha lâmpada aqui vermelha está piscando, sinalizando que o portão está em operação de abrir. Lembra que se eu apertar B1 ou se eu apertar B2, nada pode acontecer. Olha, eu estou apertando aqui, nada pode acontecer. Tá vendo? Nada acontece com o meu sistema. Quando eu apertar, quando atingir F1, o que tem que acontecer? Essa setinha aqui tem que inverter, tá? Ou seja, K1 vai desligar e K2 vai entrar em operação. Então, ó, atingiu F1, a lâmpada continua piscando, tá vendo? Sinalização e houve um sentido de rotação, olha. O portão agora está fechando. Quando chegar lá no final, olha, de novo, ó, simulando aqui, ó, deu curto-circuito. Por que deu curto-circuito aqui? Porque eu deveria ter criado um intertravamento de K1 e K2. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Simulação. O curto-circuito, gente, gerou porque nesse contato aqui, olha, eu tenho que colocar uma série de K1 e K2. Vocês vão ver lá no diagrama que eu enviei para vocês de inversão por rotação, tem lá em série aqui um contato para criar um intertravamento que não vai permitir esse acionamento. Aí não fecharia o curto-circuito aqui. Do S-Weber também aconteceu um curto-circuito lá, ele tem que depois olhar. Então olha só, acionei, motor no sentido horário, lâmpada sinalizando, vai chegar no final, ocorre a inversão, tá? Apertei os botões aqui, deu problema porque eu não coloquei. Você vai inserir aqui K1, tá? Contato de K2 e um contato de K1 aqui normalmente fechado. Quando chegar aqui no final, olha, o meu sensor, olha, desliga tudo, tá? Ele vai desligar, ok? Então desligou todo o meu sistema, me dando a condição, olha, eu apertei B2 agora, ó, o portão entrou em operação. Então eu consigo estar fazendo esse elemento aqui de funcionamento. Estou aqui funcionando o portão através de B1, de B2. Chegou no final, olha, inverteu a rotação, atingiu F2, desligou o portão, tá? Então, para quem quiser entender a questão do curto, nós vamos inserir aqui, olha, um contato. Vou colocar aqui embaixo só para mim não atrapalhar muito o meu desenho. Vou colocar um contato normalmente aberto, tá? Desculpa, normalmente fechado. Um contato normalmente fechado, um outro contato normalmente fechado. Vou chamar aqui de K2, tá? K2, e vou chamar aqui de K1. Vou dar um OK. Eu acho que tá maiúsculo. Então maiúsculos aqui, tá? Peraí. K1 e aqui K2.
ler as conexões aqui. Inserindo. Então coloquei os dois contatos aqui. Tá vendo que o contato aqui abriu, olha? Ou seja, não permite o fechamento de curto-circuito, tá? Porque se eu tentar entrar K2 aqui não vai dar certo. Então eu desligo, olha lá. Fiz a reversão, agora eu vou tentar apertar o botão, olha. Continua produzindo curto-circuito. Stop. Por contato está acontecendo de forma simultânea, tá? O tempo de delay do software aqui está enxergando isso aqui como um curto, ok? Ele não dá tempo de raciocinar que o contato de K2 e K1 está abrindo, por isso que está dando essa informação de curto, ok? A informação que tem, né, de leitura do scan do software no momento de abertura e fechamento, ele está enxergando que está criando um curto-circuito. Porque os diagramas que a gente tem de intertravamento, né, de reversão, a gente coloca na linha de K1, K2 e de K1. E de K2 o K1. Ok? Pessoal, questão 18. Alguém fez diferente? Oi? E quando você... Repete de novo a sua pergunta aqui. Já fecha sozinho, tá? Ele já fecha sozinho. Teria sim. Só que aí você vai ter que alterar seu comando. Igual eu comentei na última aula, foi até quando eu apresentei esse exercício com o Gladys. Eu falei assim, olha, esse tipo de acionamento ele está errado, porque se o cara deixar o carro morrer, o portão vai amassar o carro dele. Porque ele bate e já volta fechando. Então você tem um tempo curto para poder fazer a passagem, tá? Então ficaria assim com uma solução mais para frente desse exercício, uma correção para esse exercício. Sim, sim, contar um tempo para ele aberto e depois fechar também daria. Ou um sensor, né? Igual você falou, um sensor que pegasse, quando tivesse alguém na frente do portão, ele permaneceria parado. Ou ele parava. Também. Isso aí. Isso. Isso aí. Tá? Isso mesmo. O Carlos Henrique Slay, automaticamente quando chega no final do fim de curso, já inverte o sentido? Exatamente. Vou compartilhar de novo a tela aqui, olha, que você vai conseguir visualizar melhor a simulação. Vai travar agora aqui minha máquina aqui. Mas é isso mesmo, Carlos. Quando você chegar no final, né, do F1, ele inverte o sentido automaticamente, tá? Por isso que você tem dois contatos. Você tem um contato normalmente aberto e tem um contato normalmente fechado. Mais alguma dúvida? Ou eu posso partir para a correção do nosso exercício?